Olá, aqui é a Cris Flores, está no ar o Conexão Biociclos, o videocast da Tirol que vai te ajudar a conhecer mais sobre a sua saúde e da sua família. A Tirol está lançando uma linha incrível chamada Biociclos, que é a evolução do leite. A gente tem como aliado um produto gostoso, com mais nutrição e que ajuda a gente a cuidar da nossa saúde em cada fase da nossa vida. E falando nisso, tem uma fase que é muito divertida e que exige muita energia, a infância. Inclusive, um dos produtos da linha Biociclos é esse aqui, o Kids, com 17 vitaminas e minerais, pensado para as necessidades dessa faixa etária. Quando a gente fala em alimentação e criança, tem muitas mamães e papais que já ficam assim de cabelo em pé, né? São várias dúvidas sobre como oferecer o que os filhos realmente precisam para crescerem fortes e saudáveis, sem sofrimento, para agradar o paladar deles. Bom, para isso a gente precisa de ajuda, né? Então, chamei minha convidada especial, a doutora Marcela Noronha, que além de ser uma excelente médica pediatra, também é mãe do Lucas e da Belinha, entende bem os perrengues do dia a dia que a gente passa com as crianças. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Tão bom ter você aqui. Vamos falar das crianças que a gente ama muito, né? Que precisam de muita energia nessa fase da vida. Falando nisso, por que as crianças têm que ter vitaminas, sais minerais na alimentação? E tem aquela máxima também, geralmente das mães, das avós, né? Que a gente precisa se alimentar. Come menino, come menina, porque você precisa ficar forte, crescer forte. E que a gente carrega isso pro resto da vida. Tem uma memória alimentar. Existe isso? Será que é verdade? Será? É verdade. Olha lá, tá vendo? Muita verdade. As mães sempre têm razão, né? Sei. Vó, então. Não, a avó é outro nível. É. Categoria Max. Mas. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente come na nossa infância, principalmente na nossa primeira infância, quanto mais novinho, a gente vai carregar pro resto da vida. Porque o nosso corpo está formando as memórias, né? Então, quando o nosso corpo está formando essa memória de alimentação, quanto melhor eu comer, e aí a gente já está falando desde a amamentação, desde a gestação, o que a mamãe come gestando, já vai impactar na criança. Aquela criança que foi amamentada no ser materno, ela já vai ter ali uma melhor memória, uma introdução alimentar bem feita, melhor memória. Eu como bem, né? Quando eu sou uma criancinha maior, um bebezinho maior, melhor memória. E o que é essa memória? É o meu corpo, o meu gene, aprender que aquela comida que eu recebo que me faz bem e não uma bobagem, né? Lógico que a gente pode comer bobagem nessa vida, mas quanto melhor for a minha alimentação, mais balanceada, com mais nutrientes, aqueles nutrientes que eu preciso para desenvolver bem, melhor vai ser. Então é importantíssimo que a gente coma bem, né? E quando a gente come uma alimentação saudável, a gente vai conseguir todos esses nutrientes necessários. O ferro para eu não ter anemia, o cálcio para os meus ossos ficarem fortes, a vitamina D está na moda, a vitamina D para deixar os ossos fortes, para melhorar o zinco também está na moda, tem vários da moda, gente. É bom, né? Que a gente vai aprendendo. Vai aprendendo, o zinco melhora a cicatrização, ajuda no crescimento, a vitamina E, que também ajuda em questões de crescimento de imunidade. Então, são muitas as vitaminas que vão ajudar a gente aí nesse crescimento. E que ajudam nessa fase, principalmente para ter energia, que a gente fala muito dessa questão, né? Da criança ficar esperta para brincar. É lógico, se eu não como bem, né? Eu não vou ter essa energia, né? A glicose ali também dos alimentos, para eu ter energia para me movimentar e para eu crescer. Né? As crianças estão crescendo, então eu preciso de muito mais energia, meu metabolismo está ali acelerado, ávido, né? Com muita vontade de todos esses nutrientes, esses bons nutrientes para eu crescer e ser uma criança ativa, né? Que vá produzir. E tem essa parte cognitiva também, né? De pensar, de entendimento do mundo, né? Está se descobrindo tudo, do mundo, exato. E a cognição,
lógico, você precisa dos estímulos adequados, você precisa, né, do desenvolvimento, ter ali a escola, ter boas atividades, o contato com a natureza, né, que hoje a gente fica muito tempo nas telas. Isso é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento. Mas também a gente precisa comer coisas que ajudem, né, a nossa cognição. Por exemplo, se eu tenho uma falta de vitamina de ferro, por exemplo, isso pode atrapalhar a minha memória, pode atrapalhar o quanto eu consigo reter de informação. Então, olha só, uma vitamina aí tão básica, né? Mas que se faz falta. E a gente pensando em população brasileira, que muitas vezes faz falta, a gente tem alta prevalência de deficiência de ferro e de anemia na população brasileira. Então, isso é uma coisa que pode impactar muito. Às vezes até a criança está com baixo rendimento na escola, né? Pode ser uma anemia. De atenção, né? Olha, pode ser. Pode ser. Né? É lógico que a gente tem que ver essa criança como um todo, mas é sim uma das possibilidades. O que a gente poderia chamar assim de uma alimentação balanceada, rica em nutrientes para uma criança? Tem por faixa etária ou geral? Até os 6 meses, a recomendação é a amamentação exclusiva, né? É lógico que a gente sabe que por muitos motivos, às vezes não se consegue isso, e hoje existem fórmulas no mercado que vão nutrir essas crianças de uma forma adequada também. Dos 6 meses a 1 ano é o que a gente chama, é o leite, e conjuntamente a gente tem os alimentos, né? A partir de 1 ano, aquela criança já vai estar, né? Foi feita a alimentação já deve ser muito parecida com a família, mas aquela criança ainda precisa do leite, né? Então ela é um lactente, até os 2 anos a gente está falando lactente, o leite ainda é muito importante nessa alimentação. Mas, quando eu vou montar um pratinho nessa idade, eu brinco, aquele pratinho de 5 cores, né? Eu preciso de um carboidrato, que pode ser o arroz, o macarrão, a batata. Eu preciso de proteína, que pode ser um ovo, pode ser a carne, o peixe, o frango. Eu preciso de uma leguminosa. E alguém sabe o que é leguminosa? Quiz. Então vamos falar. Feijão é o nosso feijão, não é? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E eu preciso da verdura e dos legumes, que trazem as fibras, que trazem um monte de outras vitaminas, que vão ajudar também no meu intestino. Então, é importante a gente, né, ter todos aqueles grupinhos alimentares nas principais refeições, pelo menos almoço e jantar. E aí, tem aquela criança que não gosta do verdinho. Aí tem aquela criança que não gosta da textura tal. Às vezes é difícil, né, montar esse prato, né? Difícil. Porque as dificuldades alimentares são muito mais prevalentes do que a gente imagina. 30% das crianças com desenvolvimento típico têm alguma dificuldade na introdução alimentar. Jura? Tudo isso? Tudo isso. E 80% das crianças com desenvolvimento atípico têm alguma dificuldade na alimentação. Então você não está sozinha, você não está sozinho, pai, mãe. Não está sozinho. E a gente precisa de ajuda, né? Precisa, eu acho que isso é o mais importante. Porque a gente fala, não, então é normal. Não é normal. Não é porque é muito comum que é normal. Não é normal e a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, eu sempre falo, primeiro, comer é uma coisa que depende da criança. Ninguém pode comer, ninguém pode dormir e ninguém pode fazer xixi ou cocô por você. Só, né, a própria pessoa pode fazer tudo isso. Então, a gente, entendendo que a criança tem que comer, o papel dos pais não é comer por ela, mas é ter um ambiente agradável, com a comida necessária para aquela criança, com rotina. A criança precisa de rotina, porque isso traz previsibilidade, ou seja, traz segurança para a criança. Então eu sei que às 8 horas eu vou tomar meu café da manhã, eu sei que meio-dia vai ter o meu almoço, eu sei que 3 da tarde tem um lanchinho, eu sei que às 6 da tarde tem o meu jantar, eu sei que às 8 da noite tem a minha ceia. Isso traz essa previsibilidade, essa segurança. Isso ajuda bastante. Isso ajuda muito. E até, assim, digamos, para
incorporar esses nutrientes necessários que a gente está conversando aqui, também precisa, né? O organismo está pronto para receber nesses intervalos, né? Exato. Se eu comer toda hora, eu não vou ter fome para eu comer a comida mesmo quando ela chega, né? Se eu falar, ah, tá bom, não comeu meu almoço, então vamos aqui, ela toma esse chocolatinho, toma essa bobagemzinha. Ela não vai comer, ela não vai aprender que ela tem o horário dela de comer. Né? Então a gente precisa disso. E uma outra coisa que eu falo para os pais é que eles precisam saber o que o filho deles gosta. Ah, isso é muito importante. Então, tem aquela frase típica que é: meu filho não come. Tem. Que fica martelando na cabeça, meu filho não come. Existe isso do meu filho não come mesmo? É uma neura de mãe, de pai? Ou tem aquele filho que realmente não come? Existe, essa criança existe. E essa criança precisa de ajuda. Né? Muitas vezes uma equipe multiprofissional, do pediatra, do fono, de um gastro, de um psicólogo, a gente tem que entender de onde está vindo. Tá? Agora, a grande maioria das vezes, não é o meu filho não come, é o meu filho não come uma comida saudável. Porque ele come. Ele come o pão de queijo, ele come o salgadinho, a bolacha recheada, o biscoito, bolo, a bolacha recheada. Mas o arroz e o feijão e a verdura, então... Não come prato de comida. Prato de comida não come. Então, de novo, se você tem uma rotina, se você não cede... E se eu sei? Então, suponha, meu filho adora, ele não come, mas ele adora salgadinho. Então, eu sei que ele gosta de alimentos crocantes. Eu sei que ele gosta de alimentos salgados. Então, por que não fazer um chip ali da airfry de batata doce, de mandioquinha, de uma forma saudável? Porque a gente... Até a batata frita, né? Pode ser a batata mesmo. Então, a batata fazendo chips, fazendo uma coisa em casa, que vai ficar muito mais saudável. E que aos poucos eu vou habituando o paladar dessa criança que não está acostumada com esses sabores, mas de uma forma que ela consiga se adaptar. Falo, por exemplo, meu filho não come, só come macarrão, né? Macio, branco, uma textura fácil de digerir. Então, por que você não pega uma abobrinha, corta como se fosse um macarrãozinho, tira a casca para não ficar o verde? Para tirar a cor verde. Por que eles não gostam do verde? No começo é assim, a gente faz, e coloca junto nesse espaguete, parecendo um espaguete ou palmito pupunha, que parece delicioso. Fica delicioso. Coloca um ou outro. Não é para esconder. É para que ele se adapte aos poucos a este novo alimento que ele não está acostumado. Né? Então, é importante que na refeição tenha um alimento que ele já goste, que eu sei que ele vai comer. Porque se eu pego e falo assim, tá bom, então a partir de agora eu vou ter rotina e eu vou colocar o prato. E aí eu vou deixar meu filho com fome? Não é sobre isso. Não é sobre deixar ninguém com fome. A criança não precisa passar fome para aprender a comer. Mas é eu ter nesse prato coisas que ele coma e coisas novas também, para que ele possa aos poucos ir adaptando esse paladar. Então, falando nisso, no paladar e também na saciedade, né? Como que a gente percebe que a criança, de fato, já comeu o suficiente para ela, porque o estômago da criança também é menor, né? É menor. Como que a gente percebe isso? Ele quer comer porque já realmente está satisfeito, já comeu demais, já comeu de menos. Esse limite é difícil, né? Às vezes a gente perceber. É difícil, mas eu falo que essa é uma coisa que a criança decide. Quando ela fala, não quero mais, né? Então o bebê ele vai fechar a cara, ele vai virar de lado, ele tem os seus méritos. Uma criança ela vai falar, não quero, estou satisfeito. Ok, a gente não precisa forçar, né? Então, a criança vai aprendendo o que é suficiente para ela. Às vezes, é normal na nossa ansiedade de mãe, eu coloco nossa, porque... A gente é mãe, né, doutora? A gente é mãe, quem nunca passou por isso? Mas vai comer só isso? Então, às vezes acontece, não tem jeito. Mas eu não posso ficar forçando, porque é importante para a criança também saber qual é a saciedade dela, né? No mundo de obesidade hoje, que a gente fica, não, mas vai comer mais um pouco. Tá bom pra ela. E só que a gente também não adianta daqui 5 minutos falar assim, mas eu tô com fome. Eu entendi que você não estava mais com fome. O próximo horário da refeição é esse. E manter aquela rotina para que ela aprenda que aquela é a regra, né? A lidar com aquela frustração, a lidar com o peso das consequências das nossas decisões. Olha aí, a gente não está falando de alimentação, mas a gente está falando de frustração. Pois é.
tudo junto. Vamos falar sobre frustração? Porque falar. a gente tem medo também, né, de ficar com aquele peso de ser a mãe chata, o pai chato, que fica insistindo, que fica pedindo para comer, ou que fica pedindo para parar de comer, né? Porque é isso, quando o alimento não é o ideal, a gente, né, não come mais isso. Como é que fica essa posição da mãe chata, pai chato? Pois é, que pai e mãe que não é chato, é o pai e a mãe que é errado, né? A gente nasceu para ser A chato. gente nasceu para ser chato, é o nosso papel, o papel de educar, o papel mais difícil que existe. Não existe nada mais difícil do que ser pai e mãe, né? Nada mais difícil. E eu falo que amigos existem para serem amigos, pais existem para lhe mostrar aquele caminho, que é o caminho para seguir. Então, faz parte mesmo da gente ser chato e mostrar esse caminho. E mostrar quais são os limites, né? A gente começa, as primeiras frustrações começam dentro de casa, para algum dia, quando eu for um profissional, quando eu tiver, eu saber lidar com as frustrações e com o não. Então, faz parte do pai e da mãe ser chato. É o nosso papel ser chato. E sim, mostrar que, olha, tudo bem, eu entendi que você quer comer um bolo inteiro, mas não é saudável, a gente vai comer uma fatia. E vale a pena fazer negociação? Não chantagem, não vamos chamar de chantagem. É negociação. Você comer isso aqui, depois você pode comer isso aqui. Pode fazer isso. Olha, eventualmente a gente pode errar e fazer isso, porque somos humanos. Né? Agora, de forma consciente, o ideal é nunca fazer. Tá. Por quê? Porque eu estou ensinando o quê? Barganha. Uhum. Será que é isso que eu quero ensinar para o meu filho? Que tudo bem, então você se tuxa aqui com isso aqui, você não quer. Para você conseguir chegar lá. Eu acho que não é esse o caminho. Mas é a gente falar que existe uma alimentação que é saudável, né? Uhum. E a rotina, eu brinco que sempre vai ajudar a gente. Porque se a gente colocar a rotina como chefe, não sou eu que estou falando a rotina, olha que beleza, a gente se livra do papel. Pronto. E é legal escrever a rotina, colocar um cartaz. Crianças grandes, assim. é maravilhoso você escrever a rotina. Porque, e a criança participar dessa escrita. Então, vamos tomar café da manhã a tal hora. O café da manhã vai ter o quê? Né? Então, quais são as possibilidades para a gente conseguir fazer uma alimentação saudável? Quanto mais a criança participar, Ir no mercado, por exemplo, ir na no feira. mercado, ajudar, faz quiz, eu brinco, né, no mercado. Você sabe que fruta é essa? Ah, duvido que alguém sabe que é uma fruta do conde. Não é? Você pegar coisas diferentes, falar assim, qual fruta, qual legume a gente vai levar hoje que a gente não provou e que a gente vai provar em casa? Cozinhar junto. Cozinhar junto. Uhum. Plantar aquele feijãozinho do algodãozinho. Maravilhoso, que cresce rápido. Eles ficam menos ansiosos também. Então, se você deixar crescer muito, dá feijão. Dá feijão mesmo, E né? aí você pode pegar e comer aquele feijão. Já fiz isso em casa, gente, dá certo. E é bom, Então, né? Eles comem mais felizes, né? comem mais felizes. Então é muito importante que a gente dê o exemplo, né? Então que a gente também tenha uma boa alimentação para que eles possam ver, né? Do comer sem telas. Ah, então vamos falar sobre isso Vamos também? falar. Porque é algo que a gente vê muito, principalmente quando você está em restaurante, local público. A gente entende, a gente é mãe, às vezes você quer, né, um tempinho para alguma coisa, você dá aquele celular, aquele tablet na mão. Só que eu estou vendo muitas crianças, ao comer, durante a refeição, ao mastigar, com a tela. Você nem vê o que você está comendo. Esse é o ponto, né? Você nem sabe o que você está comendo e você está lá dando aquela comida. Será que alguém vai aprender a comer bem se ela nem sabe o que ela está comendo, se ela nem está apreciando? Eu falo, a alimentação tem que ser um momento de prazer, né? De estar todo mundo em família, de estar todo mundo conversando. Será que aquela criança está aprendendo sobre isso? Se ela está, né, numa tela que eventualmente a gente sente com um balde de pipoca e assiste um filme, legal. Tem hora para isso. Tem hora para isso. Toda vez não. Se eventualmente uma família queria comer uma refeição tranquila no restaurante, colocou eventualmente naquele dia, tudo bem. Uhum. Só que infelizmente isso não é o eventual, na grande maioria das vezes, é a rotina da família. Então, é sempre na correria, porque a gente vive num mundo louco, numa correria louca. É muito mais do que só a correria. É eu disfarçar, distrair, eu misturar o alimento para ele não ver que o alimento é lá. Como que eu vou aprender a comer um alimento que eu nem sei qual é? Que eu nem sei que tá ali no meio daquela Esse disfarce, gororoba. então, não. Que é feio, eventualmente. Às vezes fica uma pasta, né? Então, é importante fazer uma alimentação que seja bonita,
tirar a tela para eu comer, para eu apreciar. Ah, mas aí não faz mal, vai comer menos, não tem problema. Vai ser o suficiente, porque a gente não precisa ficar enganando, né? Nem a gente mesmo, nem ao cérebro da criança. Porque isso pode, por exemplo, provocar obesidade no futuro. Uma criança está comendo muito mais do que ela precisa, porque ela não está nem vendo o que ela está comendo. Por exemplo. Porque ela não percebe a quantidade. Porque ela não vai apreciar os paladares, não vai aprender a experimentar novos alimentos, quais são os sabores, não sabe do que gosta, do que não gosta. Que tem um outro momento também, que a criança não quer perder tempo na vida. Que ela, né? Mal sabem elas que elas têm bastante tempo, né? Mas elas não querem perder tempo. Então elas estão brincando. Aí vai ter que sair da brincadeira para comer. É chato, gente. Vamos falar a verdade. Você tá fazendo um negócio super legal que você gosta e você tem que sair para fazer uma coisa que você não tá afim. Parar a brincadeira no meio, né? Como é que a gente faz para conquistar a criança nessa hora? A gente tem várias técnicas que a gente pode usar. Uma delas, vamos lá, é avisar a criança com uma certa antecedência, para ela ir acostumando com isso. Olha, daqui 15 minutos a gente vai comer. De novo, daqui 10 minutos a gente vai... se prepara que daqui 5 a gente vai ter que parar de comer. Isso ajuda a criança a se ambientar. Outra coisa é, eventualmente, a gente entrar na brincadeira junto. Criar uma conexão com a criança. Então, a criança está lá brincando com os carrinhos dela. E sobe, vai no posto de gasolina. Né? Você fala, esse carro aqui... Bom, depois que você fez essa conexão, que você está sentada, então coloca gasolina nesse. Nossa, olha, meu estômago aqui está com fome, está na hora da gente comer. Vamos lá comer? Porque você já criou essa conexão no seu cérebro, olha, já está trabalhando para já estão, a neurociência ao seu favor, né? Já está inundado. Então, é uma das possibilidades. E a outra possibilidade é você criar uma nova brincadeira. Né? Perfeito. Quem consegue chegar antes na mesa? Será que você consegue chegar na mesa andando de costas? E a gente pode continuar a brincadeira na mesa, por exemplo? A gente deve continuar. O aviãozinho clássico. A gente deve continuar a brincadeira, mas uma brincadeira saudável. Então, quem vai montar o prato mais bonito hoje para eu fotografar? Já que hoje a gente bombardeado tudo social, tudo no Instagram. Quem vai comer como príncipe? Hoje vai ser o dia da bagunça. Quem consegue comer igual um monstro por 1 minuto, pelo amor de Deus, né? Mamãe não toca. Todas Então, assim, é você levar essa brincadeira e deixar tudo mais tranquilo. Tem um estudo muito grande, maravilhoso, que fala que as crianças que jantam em família, jantam porque foi o que o estudo viu, mas eu não tenho nenhuma dúvida que refeições em família, como um todo, devem ter exatamente o mesmo efeito, que as crianças crescem com maior inteligência emocional, uma iniciação sexual mais tardia, menos envolvimento com drogas, tudo isso porque a gente janta junto. Você falou em ansiedade, porque esse momento da comida também pode gerar ansiedade. Se tem essa forçação de barra na hora de comer, ou se a criança fica sozinha ali na hora da alimentação, pode causar danos psicológicos? Sim, porque o que acontece é, uma criança que tem uma dificuldade alimentar, eu falo que independente dessa dificuldade ser por questões motoras, por um problema gastroesofágico, por um problema tátil de sensibilidade, ou só comportamental, ou com o comportamental junto, porque nenhuma dessas coisas gira sem o comportamental, né? Porque a hora que seu filho não come, isso gera uma ansiedade gigantesca. Não existe nada que gere mais ansiedade do que a gente ter um problema com um filho, com uma filha, né? Porque a alimentação está muito ligada a viver, né? Muito ligada. Então, assim, não come, não vive, né? E aí, imagina você ir para uma refeição que já tem aquele clima tenso. Que você já sabe, a criança, às vezes a gente acaba forçando, a criança já fica tensa também, e aí as coisas vão piorando. Então, o que eu falo? Cabe à criança comer. Cabe ao adulto o quê? Fazer um prato bonito. Colocar horários, colocar a criança sentada no ambiente adequado, né? Oferecer os alimentos certos na hora certa. Então, isso é o que cabe ao adulto.
Mas cabe ao adulto fazer a criança comer? Não. Ele pode oferecer, ele pode deixar todo o ambiente adequado, né? E tem que ser um ambiente agradável, um ambiente prazeroso. Sim. Cabe a criança comer. Mas num ambiente agradável, onde tudo tá mais... É muito mais fácil a gente conseguir isso do que num ambiente ruim. Quais são os alimentos proibidos, se é que existem? Porque tem fases, né? Que falam, agora o ovo é vilão. Não é? Tem. Em cada momento histórico temos um vilão na alimentação. Hoje tem algum vilão? 2025. 2025. Olha, eu diria que não existe nenhum alimento vilão. Tá. Mas e os doces? E as bolachas recheadas? E os sucos? Eu diria que nenhum alimento é vilão. Desde que a gente saiba controlá-los. Quantidade. Tudo é uma questão de quantidade. Eu adoro uma bolacha XYZ cheia de gordura trans, doutora. Veja, é o ideal? Não. Mas se eu comer uma vez por mês, vai me fazer mal ao longo do... Não, vai só me trazer felicidade naquele momento, então vai me fazer bem. O que a gente fala é, crianças abaixo de 2 anos de idade, a gente evita os açúcares ao máximo. Lembra da nossa programação metabólica, que a gente está programando o nosso metabolismo? Então a gente vai evitar. Crianças abaixo de 1 ano de idade, a gente não coloca sal na comida. Né? A gente vai começar a adicionar o sal, até porque o rim ainda não está preparado para receber a quantidade de sal. Mas caiu um grãozinho de sal. Não, não é isso. Mas a gente tenta fazer sem sal nenhum. E temperos? Temperos. Se os temperos forem naturais, cebola, alho, cebolinha, gengibre, manjericão, alecrim, o que a gente quiser. Todos podem. Tudo bem. Tudo pode. Agora, esses temperos que já vêm embalados, na verdade, eles têm muito sal, eles têm muito condimento, eles têm muito conservante. Então, o ideal é a gente evitá-los. Tá? Então, vamos lá. Alimentos proibidos. Então, açúcares abaixo de 2 anos. Acima de 2 anos, como eu falo assim, qualquer orientação para qualquer pessoa, não dá pra gente comer um bolo inteiro por dia. Sim. Né? A gente pode até querer. Vontade. Vontade. Poder é outra. Então, porque isso vai fazer mal, porque isso vai ter uma sobrecarga de colesterol, porque vai ser uma coisa, além de tudo, muito gordurosa, de calorias mesmo. Então, tentar manter um equilíbrio. Né? Se a gente mantém um equilíbrio é tudo na vida. É o mais difícil e é tudo na vida. Comer sozinho, pegar alimento com a mão. Isso já pode? Pode! Eu falei! Mas quero todas bravas comigo ali! Eu vou responder! Ou joga na máquina. Joga na máquina. Roupa de criança com mancha, gente. Toda criança. Qual que é o sonho? Ter uma varinha mágica, né? E falar assim, plim, limpou o cadeirão, a casa, o chão. Eu brinco que o chão da minha casa morre de fome, gente. É uma coisa Ele tem uma fome absurda. Pode, é necessário. É importantíssimo a criança ter o contato com os alimentos, né? Então, pegar no brócolis, pegar numa cenourinha, pegar nas frutas, sentir aquelas texturas. Por quê? Porque isso vai promovendo uma melhora do paladar. Sim. Né? Então, é lógico que uma criança pequena a gente precisa ajudar a comer e tudo mais, ela não vai conseguir pegar a colher, levar na boca, mas se ela nunca pegar a colher e levar na boca, ela nunca vai aprender. Né? Tudo eles amam ser, né? Eles amam. Eu conquistei isso, né? Eu consigo comer. Né? Tem coisa melhor que a gente poder fazer isso, ter essa liberdade de eu consigo fazer, eu não dependo de ninguém, é maravilhoso. Só que tudo que a gente aprende, a gente obrigatoriamente tem que errar. Não dá pra gente aprender sem errar muitas vezes até a gente estar fazendo bem feito. Falando em muitas vezes, o que acontece? Às vezes a criança experimenta um alimento, pega uma textura ali que ela não está acostumada, bota na boca, faz aquela cara. A gente tenta insistir, mas quantas vezes com aquele alimento para descobrir se realmente a criança não gosta daquilo? Eu posso falar isso em público? Deve. As pessoas não vão estar preparadas para ouvir. Conta só para mim. Mínimo de 10 vezes. Arrasou. Duvido que alguém já tenha experimentado o mesmo alimento 10 vezes e não gosta. A gente que é adulto não pode contar pra eles que a gente não faz isso. Então, assim, uma das coisas que eu brinco muito no consultório, principalmente com as crianças que vêm com dificuldades alimentares, e aí, você gosta de cenoura? Odeio cenoura.
E bolo de cenoura? Ai, eu gosto de bolo de cenoura. Eu falei, então, você gosta de cenoura? Você pode não gostar de cenoura crua ou cozida, mas você gosta de cenoura. Quem nunca, né? Eu brinco que o grande exemplo disso é o ovo, né? Ovo frito, ovo mexido, omelete, ovo quente, ovo cozido. Tem sabores completamente diferentes. Então, a gente precisa entender o que aquela criança, né, gosta e entende e explicar para ela que ela pode não gostar daquele jeito que está o alimento, mas que talvez ela goste de outro. E experimentando de várias formas, com vários temperos, com vários jeitos de fazer, ela vai acostumando o paladar. Não tem um monte de alimentos que nós, quando éramos crianças, não gostávamos e que agora a gente gosta? Pois é, e outros que a gente adorava e que agora a gente não gosta tanto, porque o nosso paladar vai mudando conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai evoluindo. E mais do que isso, quando a gente tem essa questão do experimentar, que você continua insistindo, que você continua colocando no pratinho, isso vai fazendo com que a gente acostume. Agora, na primeira cara feia, desistir, não vale. Não vale. É difícil, mas persistam, vocês vão chegar lá. E assim, por exemplo, aquele dia que a criança não está afim de comer uma refeição, por lá tudo bem, a gente... Tudo bem, às vezes não tem dia que a gente acorda, que a gente tá morrendo de fome, e tem dia que a gente tá mais sem apetite. O que a gente não pode fazer? Trocas injustas, né? Então, assim, por exemplo, tá uma criança doentinha, vamos tomar um leitinho hoje, vamos fazer uma vamos fazer uma coisinha, né, mais aconchegante para aquele dia. Se isso não é a rotina, isso é uma exceção, tá tudo bem. E se, de novo, a gente tem a rotina da alimentação, mas hoje era um final de semana, tinha uma festa, tinha alguma outra coisa, e não deu para comer tão bem aquele dia, tudo bem, desde que seja exceção. Rotina é rotina, exceção é às vezes, não é todo dia. Agora você falou do leite, né, que as crianças precisam do leite, tomam leite. Um produto como o Biociclos, né, que tem essa evolução do leite porque é rico em vitaminas, fontes de minerais, ele ajuda a complementar, é um bom aliado para a gente? Ele é uma ótima estratégia, por exemplo, num lanche. Eu tenho um copinho de leite, uma fruta, já é um lanche ali completo. Um café da manhã. Um café da manhã. Então, assim... Antes de dormir, tem criança que gosta. Que gosta de leite. Se não quiser xixi na cama, tudo bem. Tudo bem. Se quiser, vamos deixar só uma banana, alguma coisa sem tanta água. Isso. Mas é um alimento que pode ser acolhedor, que pode estar ajudando numa nutrição balanceada, para que a gente cresça bem, para que a gente cresça com saúde. Então, tudo é uma questão de a gente saber. Se eu sei quais são os alimentos que eu preciso escolher ali, para deixar que o meu filho cresça saudável, né, cresça forte, cresça com muita energia, que aprenda muito, tá tudo bem. É tudo que a gente quer, né? Então vamos brindar? Vamos. Mais nutrição, mais saúde para nós, para todas as nossas crianças, para quem está assistindo a gente, que você aprendeu muito, eu sei, doutora maravilhosa. A gente vai brindar aqui, principalmente pelas crianças que estão nessa fase tão linda da vida, né? Cheia de energia, de descobertas, precisam de nutrição e precisam do nosso amor e carinho, né? Mais que tudo. Mais que tudo. Um brinde ao amor e as crianças sempre saudáveis, física e emocionalmente. Que é o mais importante, né? Eles estarem plenos. Obrigada, doutor. Saúde. Obrigada a vocês também. Saúde.